E nesse mês de dezembro eu não estava esperando isso, mas eu recebi um valor de R$ 2.000 que ajudou a recuperar toda a minha crise financeira desse mês. Oi pessoal, eu sou a Daiane e nesse canal falamos sobre crescimento pessoal, autoconhecimento, renda extra, design gráfico e muito mais. E no vídeo de hoje eu vim mostrar o resultado que faltou aqui trazer para o canal, que é o resultado financeiro do mês de dezembro. E aproveitando, vou mostrar o resumo todo aí do meu financeiro do mês completo. Para quem não sabe, desde o mês de janeiro tem aqui todos os financeiros mensais, então se você quiser saber detalhadamente o que aconteceu naquele mês, é só buscar aqui no canal que todo mês eu fiz o fechamento financeiro. E para contextualizar, esse ano de 2025 que passou, foi um ano que eu sobrevivi com a minha reserva de emergência que eu tinha juntado no ano anterior para isso. E também comecei a empreender ali no meio do ano, que me ajudou a complementar a minha renda junto com a minha reserva de emergência e me permitiu sobreviver aí um ano com essa reserva de emergência. E também outras fontes de renda extra que eu mostrei aqui no canal. E aí nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fechei meu financeiro de dezembro. Lembrando que no mês de dezembro foi o primeiro mês que eu não tinha mais reserva de emergência. Então eu teria que construir toda a minha renda ali no meu custo de vida do zero nesse mês. Eu consegui fazer uma boa renda com design gráfico, apesar de estar no fim do ano e não ter conseguido novos clientes ali no fim do ano, só mantendo o que eu já tinha, uma coisa ou outra que apareceu de diferente, né? E aí o canal aqui ainda não é monetizado pelo AdSense, então a minha renda principal tem sido design gráfico, uma coisa que antes era como uma renda extra. E tô tocando aí canal, design gráfico, aprendendo a empreender, né, na internet e também no modo offline aqui. E esse ano foi um ano de muitos aprendizados, tanto nas minhas questões financeiras, quanto a minha parte profissional, que eu desenvolvi bastante esse ano. E aí uma coisa acabou levando a outra. O canal acabou levando ao design gráfico freelancer, e o design gráfico freelancer também ajudou muito no canal a poder continuar com esses dois sonhos. E aí vou fazendo aqui malabares para conseguir administrar esses dois trabalhos que eu tenho, porque aqui o YouTube eu considero como trabalho também. Então vou mostrando aí mês a mês na planilha como que foi esse ano, e mostra aí no final também o mês de dezembro e o fechamento do ano de 2025, para vocês entenderem o que passou aqui nas minhas finanças. Então vamos lá, pessoal, começando aqui pelo mês de janeiro. Essa planilha aqui fui eu que criei. Ela tem essa parte aqui dos gráficos, onde você gastou mais, o resumo aqui em cima das receitas, despesas e o saldo mensal. Aí tem o nosso gatinho aqui, que é o Mike, meu gato, que ele fica feliz quando o saldo tá positivo e triste com o potinho vazio quando o saldo tá negativo. Vocês vão ver aí no decorrer dos meses. Aqui na parte de despesas eu consigo separar por categorias e saber o que eu gastei no crédito e no débito, que é essa letrinha que eu coloco na frente. Aí a planilha já faz um filtro sozinho. Nessa parte aqui do cantinho direito é o meu orçamento mensal que eu coloco para tentar seguir no mês ali e não extrapolar as categorias conforme eu planejei. Na parte de baixo aqui em azul são as despesas de débito e de crédito, o resumo, né? E aqui no cartão de crédito eu especifico quais são as parcelas, como que está o andamento, o valor delas e quanto que resta a pagar. É isso, a planilha é bem básica para realmente ser só o que eu preciso preencher. Não adianta ter um monte de coisa e a gente não preencher, que vai ficar aqui à toa, né? Então eu fiz essa planilha bem simples mesmo, para me ajudar a controlar aqui as minhas finanças. Aí nesse mês de janeiro a gente fechou o nosso saldo mensal positivo em R$ 211 e o total de receitas foi R$ 2.791, despesas R$ 2.579. Nesse mês aqui eu estava recebendo o seguro-desemprego, que é esse aqui com o salário. Fiz uma renda extra de R$ 547 nesse mês, recebi R$ 200 de presente, e aqui os créditos da TIM, que devolve R$ 3 de Pix a cada recarga, né? Então eu coloquei aqui também como saldo, né? E aqui foram essas receitas, né, que eu fiz.
e fechamos janeiro no positivo, tudo certo aqui em janeiro. Em fevereiro também fechamos no positivo, aqui em R$ 55,00, com receitas do 2.355 e despesas 2.300. Aqui eu estava recebendo o seguro-desemprego, vendi um celular meu em 2 vezes, e aí eu fiz o recebimento aqui de metade esse mês e metade no próximo. E vendi uma planilha que eu recebi líquido aqui, R$ 17,00. Essa aqui eu acho que foi a primeira venda que eu fiz no canal dessa planilha que eu tô mostrando aqui pra vocês. Então, com essa mesma planilha, além de eu controlar as minhas finanças, eu também faço uma renda extra com ela. E aqui nos meses vou mostrando pra vocês como que ficou. Em março, também fechamos no positivo e eu vou explicar por quê. Aqui em março eu recebi um valor de R$ 3.000 de FGTS, que foi uma maravilha, que não era para eu ter recebido esse valor por causa da mudança lá de saque aniversário. Aí depois mudou a lei e eu consegui sacar esse valor aí. Fiz uma renda extra aqui de R$ 70,00 com design gráfico. E aqui a segunda parcela do celular que eu vendi, mais a parcela do seguro-desemprego que eu estava recebendo aqui ainda. Então ficou o total de receitas R$ 5.408 nesse mês, com um total de despesas 4.132 e o saldo mensal aí positivo, bem positivo, de R$ 1.275. Então vocês vão ver aí que esses primeiros meses aí que eu passei no positivo equilibrou os outros que eu fiquei no negativo e tive que entrar na reserva de emergência. Mas tudo aqui foi acompanhado na planilha, sem desespero, eu sabia o que eu estava fazendo aqui no início do ano. Em abril foi o primeiro mês que a gente fechou no negativo e foi logo um negativo de R$ 2.905. Por quê? Nesse mês de abril eu não fiz nenhum tipo de renda extra e só vendemos um item aqui em casa que era uma TV e eu fiquei com metade aqui, R$ 200, uma TV que a gente não estava usando. Então não tive nenhuma renda nesse mês de abril. E aí foi nesse mês que eu me conscientizei a começar a fazer uma renda o mais rápido possível. Porque aqui nesse mês, como vocês podem ver, foi quando acabou o meu seguro-desemprego. Então fiquei sem nenhuma renda mesmo, para não dizer que nada, foi só essa venda da TV aqui. E assim, todos os meses desse ano eu tentei economizar o máximo possível nas categorias que eu sabia que dava para economizar, mas o mercado sempre foi uma categoria bem difícil, porque cada vez mais as coisas iam aumentando e a gente vai acompanhando, não tem o que fazer. Tem hora que não dá mais para cortar as coisas, eu já estava economizando o máximo possível aqui, então eu vi que eu tinha que entrar rapidamente com a minha renda, porque o YouTube não ia fazer isso tão rápido por mim. O YouTube é mais a longo prazo, e aqui eu já tinha percebido isso, então comecei no mês posterior, né, que é maio, a fazer renda extra como designer gráfico freelancer em casa, que era um conhecimento que eu já tinha de empresas que eu trabalhei em CLT. E aí aqui no mês de maio as coisas mudaram e voltaram para o positivo novamente, nosso gatinho feliz aqui, o Mike, que aí foi o total de receitas 2.852, de despesas 2.548, com saldo mensal aí de R$ 304 positivo. Aí o que aconteceu aqui? Eu recebi uma renda extra do Mercado Livre, que eu estava divulgando como afiliada no canal desde o início do ano, R$ 133 nesse mês de maio. Recebi R$ 886 do abono salarial, que eu tinha direito ainda. Fiz R$ 1.075 no primeiro mês como designer gráfico freelancer e eu iniciei isso aqui na metade do mês, lá pro dia 13. E eu consegui fazer esse valor já no primeiro mês sendo designer gráfico freelancer e compartilhei tudo aqui com vocês no canal, o meu processo de desenvolvimento aí empreendendo pela primeira vez. Recebi mais R$ 200 do FGTS e eu recebi esses R$ 200 2 vezes, gente. Só que eu fiquei com medo e deixei lá na conta os R$ 200 para não dar problema e vir os juros depois para eu pagar, porque eu sabia que era só esses 200 mesmo, não 400, né? Eu acho que eu até mostrei aqui no canal.
e no resultado financeiro, só que desenrolei isso depois. Eles debitaram e ficou só os 200 mesmo, não os 400. Aí recebi aqui R$ 550 de presente também, porque aqui é o mês do meu aniversário, que eu faço aniversário dia 23 de maio, para quem não sabe. E também fiz uma venda da planilha e o valor líquido que eu recebi aqui foi R$ 8. Foi a segunda planilha que eu vendi pelo canal e aqui tá abaixo porque tava com promoção nesse mês aqui de maio, que era o meu aniversário. Eu disponibilizei um cupom aqui para vocês de metade do preço para comprar a planilha. E aí aqui nesse mês então fechamos no positivo, no mês do meu aniversário, foi um ótimo presente ter fechado esse mês de maio no positivo. E aqui no mês de junho a gente fez também R$ 1.075, o mesmo valor como designer gráfico, freelancer. De renda extra a gente não fez nada, não recebeu nada nesse mês, né? Porque também tem aquela coisa, o Mercado Livre, eu fazia renda, mas só 60 dias depois que eu recebia. Então, quando tá aqui na planilha, foi o mês que eu recebi o valor, tá? E recebi aqui mais R$ 200 do FGTS, que eu nem lembro mais o que era, mas todas as rapinhas que tinha lá eu tirava, porque como eu trabalhei na última empresa e saquei tudo que tinha que sacar lá já, ainda tem alguma coisinha ou outra que aparece lá e eu saco. Porque eu já tenho mais de 12 meses que saí da empresa e aí tem essa opção lá. Se você tiver, dá uma olhadinha aí no seu aplicativo do FGTS e vê a opção lá de sacar FGTS por estar inativo 12 meses. É essa opção, dá uma olhadinha lá, tá bom? E aí aqui fechamos no negativo de R$ 2.092 e toda vez que eu fecho no negativo, eu tirava esse dinheiro da minha reserva de emergência, tá, gente? Pra vocês entenderem. Esse mês aqui as minhas receitas foram 1.276 com as despesas de 3.369. Aí aqui no mês de julho eu fiz pouquíssimas receitas, porque é um período de férias aqui. Então, no design gráfico, eu fiz metade do que eu costumava fazer, R$ 590. Recebi R$ 122 do Mercado Livre aqui nesse mês, de renda extra. E R$ 9 de renda extra também de um joguinho que eu tenho os itens vendendo lá. E aí, eu converto esse valor do jogo em reais e recebo na minha conta. Eu já mostrei aqui no canal em 4 formas que eu testei de renda extra. Dá uma olhadinha aqui no canal que tem esse vídeo que eu falo sobre esse jogo aqui que eu faço renda extra também. E aí esse mês aqui eu fechei em menos R$ 2.009 negativo, né, que eu retirei da reserva de emergência. E no mês de agosto também fechamos no negativo, mas bem menos aqui, que foi R$ 866, com 2.100 de receitas e 2.969 de despesas. Aqui eu fiz R$ 880 no design gráfico, vendi uns livros usados que eu tinha aqui em casa, que só tava levando poeira, por R$ 100, um pack bem grande de livros, a maioria de autoajuda e autoconhecimento. E nesse mês aqui foi quando a gente vendeu o Corsinha e eu fiquei com metade do lucro aí, que foi mais de R$ 2.000, sendo R$ 1.106 de renda extra com revenda de veículos usados. A gente reformou, eu e meu marido aqui, ajustamos algumas coisas e revendemos o Corsinha. Tem vídeo aqui no canal também do processo completo aí de venda e de reforma do Corsinha, se você tiver interesse de assistir. E nesse mês aqui fiz mais uma venda da planilha de controle financeiro, que é essa planilha que eu tô mostrando pra vocês, tá? E esse aqui é o valor líquido que eu recebo depois dos descontos da plataforma lá que eu coloco ela. Aí vamos aqui pro mês de setembro, também no negativo. E esse valor, claro, né, saiu da reserva de emergência. Total de receitas, como design gráfico, que foi a única renda que eu consegui fazer nesse mês, foi R$ 720 e o total de despesas R$ 2.508. Saldo mensal negativo de R$ 1.788. Então, nesse mês aqui, eu só fiz isso de renda
e não recebi nenhuma outra renda extra nesse mês de setembro. Aí no mês de outubro, fiz 1.281 de receita, 2.844 de despesa e o saldo mensal ficou negativo em R$ 1.563. Aqui eu fiz 1.070 no design gráfico, R$ 208 de renda extra no Mercado Livre, vendendo como afiliada, e aqui o recebimento da TIM aqui que eles devolvem quando põe crédito. Aqui no mês de novembro, fizemos a receita de R$ 830 com design gráfico e fiz uma venda da planilha que eu recebi R$ 15 líquido aqui como renda extra. E aí ficou negativo aqui em R$ 2.536 o saldo de novembro. E no mês de dezembro, que não tinha aparecido aqui no canal ainda esse resultado, mostrando aqui para vocês, eu consegui fazer um total de receitas de R$ 3.043 e fechamos dezembro 2025 aí no positivo. Finalmente voltamos pro positivo, que era só no começo do ano que a gente tava, né? E aqui a gente fechou com as despesas em 2.873 e o saldo positivo aí de R$ 169 nesse mês de dezembro de 2025. Aí aqui eu fiz R$ 930 como design gráfico, vendi uma sandália aqui que eu não tava usando porque era de salto e era muito alto e não era confortável, mas estava novinha que eu tinha comprado e tava aqui. Aí eu vendi ela por R$ 40, o recebimento aqui da TIM, do crédito. Saquei R$ 70 do meu FGTS que eu falei pra vocês, dá uma olhadinha aí no aplicativo se não tem alguma coisa pra você tirar de lá. Se você tá empreendendo e tinha saldo antigo de empresas lá, dá uma olhadinha que eu consegui sacar. Tem uma opção lá, que é esse daqui que eu usei, que é para quem não recebeu nada do FGTS em 12 meses, nos últimos 12 meses, tendo um saldo de até R$ 80 no FGTS, você consegue sacar o valor desses até R$ 80. Aí no meu caso aqui eu tinha R$ 70 lá sobrando e consegui sacar e já vem direto para a caixa, e já vem direto para a conta cadastrada que você pôs lá, no meu caso era a caixa. E aqui eu recebi um presente que eu já nem esperava mais receber, que foi de R$ 2.000 e me pegou de surpresa mesmo. Não achei que eu ia receber esse valor e foi isso que salvou o meu mês aí, porque só a minha fatura desse mês foi R$ 1.647, mas eu consegui economizar bastante no mês de dezembro, porque a gente gasta muito com as festas de fim de ano, mas o motivo por eu ter conseguido segurar bem aqui foi porque muita coisa eu comprei depois que fechou a minha fatura, que minha fatura fecha dia 21, então essas despesas aí ficaram para Daiane do futuro, de 2026, e não em dezembro. Então eu consegui fechar aí esse mês dentro mais ou menos dos orçamentos que eu tinha estipulado aqui. O mercado eu consegui deixar bem abaixo por causa dessa questão aí que joguei pra frente alguns gastos, né? E até coloquei uma observação aqui que mais ou menos R$ 400 foi do mês passado que tava nesse saldo do cartão, né? Mas fiquei dentro aí do meu orçamento de mercado, que é bem difícil, todos os meses, cada vez vai ficando mais caro as coisas, mas eu percebi que algumas coisas nesse mês de janeiro, de dezembro para janeiro abaixaram, mais em janeiro agora depois das festas, né? Deu uma baixadinha e talvez melhore aí nosso orçamento do mercado. Tive alguns gastos médicos aqui que eu não esperava, mas de modo geral aqui foi tudo controlado aí, as minhas finanças de dezembro. E aí eu vou mostrar aqui na planilha para vocês que tem um resuminho aqui na página inicial da planilha que normalmente eu não mostro porque às vezes tem algumas informações pessoais ali que fica junto com as metas anuais aqui, que eu também tenho esse campo na planilha. Mas agora eu já posso mostrar para vocês porque tava aqui essas informações no último vídeo de design gráfico e eu não queria que vocês vissem porque vocês não iam entender nada daqui. E eu mostrei essa parte aqui que foi os meus recebimentos de design gráfico, que no total aqui do ano de 2025
ficou em R$ 7.240. Para quem não viu o último vídeo, dá uma olhadinha lá que eu explico mês a mês como que foram meus erros e acertos aí empreendendo no design gráfico e trabalhando em casa pela primeira vez, tá bom? Então aqui o meu financeiro do mês de janeiro, né, que eu já mostrei aqui pra vocês, todos os saldos, né, foi janeiro, fevereiro e março no positivo, maio, mês do meu aniversário, no positivo, e aqui ficou vermelho, mas tem que ficar verde, né, que tá positivo. Aqui no mês de dezembro também ficamos no positivo. Então aqui, pegando todos esses saldos aí, né, de todos os meses de 2025, eu fiquei com um saldo negativo de R$ 11.744. E aí, juntando aqui com o valor que eu fiz no design gráfico, então, se eu abater com esse valor aqui, meu saldo do ano de 2025, fazendo freelancer com design gráfico e tudo mais aqui que foi feito de renda extra, eu fiquei com um saldo negativo de R$ 4.504 no ano de 2025, para uma pessoa que começou a empreender em maio, no meio do ano. Aqui tá misturado, né, meu financeiro com design gráfico, mas eu separei aqui para vocês terem uma ideia. Então, o que eu fiz, né, com design gráfico aí me permitiu sobreviver esse ano inteiro com a minha reserva de emergência, que era mais ou menos esse valor aqui. Recebi alguns FGTS, alguns troquinhos no meio do ano, né, mas consegui fechar aí o ano de 2025 no negativo. Mas isso não é ruim, porque na verdade esse valor aí provavelmente tá embutido aí no cartão de crédito, que tá jogado aí pra frente algumas coisas. Mas esse valor aí eu tô muito feliz, porque poderia ser muito mais, né, levando em consideração que eu comecei a empreender e que as empresas normalmente demoram de 4 a 5 anos para ter o retorno financeiro e começar a lucrar. E eu já comecei a lucrar no primeiro mês, porque eu já tinha o computador aqui e não tive que fazer nenhum investimento, né? Só peguei meu conhecimento e comecei a trabalhar com ele de forma freelancer. E eu gostei muito, foi uma experiência muito boa, que eu consegui me superar a cada mês, né? Foi isso que aconteceu aí nas minhas finanças. Se você tiver interesse de adquirir essa planilha financeira aí para controlar suas finanças, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, junto com o planner que eu uso para me organizar, que é esse planner aqui, onde eu coloquei todas as minhas metas. Inclusive, tem vídeo no canal do resultado das minhas metas do ano passado. Dá uma olhadinha lá se você tiver interesse. E além disso, a planilha de controle, né, de serviços de design gráfico, que é essa daqui, ó. Ela também está disponível nesse pacote aí com esses 3 itens para você conseguir se organizar, assim como eu consegui me organizar em 2025. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você gostou desses resultados, se de alguma forma esses financeiros que eu mostrei aqui durante o ano de 2025 e esse fechamento trouxeram algum esclarecimento ou ajudaram vocês de alguma forma. Comenta aqui, por favor, que eu vou ficar muito feliz de saber disso. Se inscreva no canal e quem tiver interesse eu vou deixar o link na descrição do vídeo da planilha, do planner que eu utilizo e também a planilha de serviços para controlar ali o que está sendo recebido, o que foi pago. Eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário desse vídeo. Até o próximo vídeo!